Como funciona o trabalho inicial de uma demanda na Consultos? A demanda, quando ela entra no escritório, tem um setor que avalia o tipo de processo que o tipo de operação que está sendo discutida, para a gente fazer um encaminhamento, que lá a gente tem as partes setorizadas de analistas, né? Então, para a gente fazer o devido encaminhamento para o setor específico do que se discute aquele assunto, com isso a gente consegue tornar as pessoas realmente especialistas naquele para não ficar com um leque enorme que a gente costuma chamar do clínico geral. Ele quer ser bom em tudo e não fica bom em nada. Então a gente vai dividindo lá por setores, por tipo de assunto, para determinada equipe cuidar. Então é esse o tratamento que a gente dá quando as demandas chegam no escritório. Eu complemento, né, a resposta do Gabriel aí, porque assim, quem anda mais rápido bebe água limpa. Nós sempre temos esse ditado aí. Então, quando uma demanda entra na consulta, a primeira coisa que nós fazemos é a análise da condição processual, do que existe ali, se o processo está bem aparelhado de documentos, se há documentos faltantes. A partir dessa análise a gente procura ainda buscar suprir esse processo de uma documentação razoável, que é a base de tudo, para o nosso serviço de assistência técnica, para criar um ambiente adequado e de formação de provas consistentes para o pleno convencimento do juiz. Esse é o fato importante, a análise documental, já antecipação de atos, como por exemplo, se nós estamos diante de uma demanda em que são inúmeras operações grandes, nós já nos antecipamos e vamos trabalhando isso desde o início para que naquele momento em que é crucial a formação da prova, nós já tenhamos o máximo de elementos possível para oferecer para o advogado e ele levar para os autos. E isso é o que faz a diferença. Quem deixa para correr na hora percebe a ausência de documentos, mas não dá tempo, não há tempo mais para aperfeiçoar o processo. E aí fica com proposições superficiais, genéricas, e isso não faz mais efeito nos processos hoje em dia. Inclusive para a gente entender o cliente também. Tem esse fator que é muito importante. A gente, com a experiência, a gente vê que várias pessoas que promovem contra o banco, ela vem em uma situação que é benéfica para ela, buscar algum valor, alguma coisa, e a hora que a gente vai entender esse cliente, ele é devedor em várias outras operações, então complementando também o seu complemento, é muito importante a gente entender quem é essa pessoa, seja ela física, jurídica, que está propondo contra o banco. Então a gente busca com o banco, me dê as operações, me dê tudo, me dê a história desse cliente com o banco, para a gente entender e fazer o melhor trabalho possível. Eu sempre comento com a equipe, eu digo assim, os processos eles podem ser parecidos. Nós temos uma infinidade de processos que são parecidos, porém nenhum igual. Os processos não são iguais, porque atrás de cada processo existem os interesses, existem pessoas, existem proposições. E às vezes as proposições não são as mais republicanas, né, como se diz muito hoje, né? Se usa muito esse termo. Então há essa necessidade de compreender exatamente o que está acontecendo ali, qual é o objetivo que se coloca isso, o que vem, o que se busca aqui. E aí você vai aprofundando, vai compreendendo. Quando compreende o cliente como um todo e o que se propõe, você tem condições de colocar na mesa com exatidão isso. E aí o advogado sabe usar bem essa situação que nós damos para ele.